Bem-vindos a mais um episódio de Juna na Lata, dentro dessa temporada de família. E como eu sempre faço, hoje, sexta-feira, estou aqui gravando lá fora. Tá um dia lindo, ensolarado, na verdade tá bem quente, tá super quente. Eu tô aqui com uma gola alta, se você estiver me assistindo no YouTube. Se você não tá me assistindo, você tá só me ouvindo, eu tô com uma gola alta, mas eu tô de regata, é uma regata com gola alta, só pra ficar um pouquinho mais chique aqui pra gravação. E eu tô com o ar-condicionado aqui no talo ligado, porque lá fora tá quente. E estamos aqui então nessa temporada sobre família, e por isso eu queria apresentar a minha vela. Vai pro YouTube pra você ver minha vela. Ela era bonitinha. Ela era assim, super caprichosa aqui, de acordo com a minha sala, mas os meus filhos pegaram os band-aids e começaram a colar. Nossa, acabei de ver que tem dentro, não tinha aberto ainda a parte de dentro. Tem band-aid do Superman, do Iron Man, da Mulher Maravilha, dos Minions, de Dinossauro, do Baby Shark, ao redor de toda a minha vela preciosa aqui, gente. Essa é a vida da mãe. Então, minha nova peça de decoração é uma vela cheia de band-aid de criança. Mas é isso, sem mais delongas, vamos entrar aqui no nosso episódio de hoje, que nós vamos falar sobre criação de filhos. Então, se você tá pegando esse episódio assim do nada, saiba que tem 3 antes. Então, corre lá e assiste. Hoje a gente vai falar sobre criação de filhos. Então, eu oro para que você venha ter a sua mente, que você venha ter o teu coração aberto para realmente receber do Senhor aquilo que Ele quer trazer pra gente nesse tempo. Então, eu quero trazer aqui 10 princípios bíblicos na criação dos nossos filhos, tá bom? Então, o primeiro deles é amor. Amor, repete comigo, fala amor, é isso mesmo. Só que eu não tô falando aqui de um amor que esse mundo ensina, eu tô falando de um amor baseado de fato na Bíblia, um amor do reino de Deus. Então nós precisamos acessar o amor do Senhor para podermos amar os nossos filhos assim como Ele ama os nossos filhos, que, lembrando, não são nossos, são dele. Então, quando a gente pensa em como amar os nossos filhos, não é uma capacidade humana que a gente deve buscar, mas uma capacidade divina para conseguir amá-los da forma como o Senhor ama. Isso vai também nos capacitar a enxergá-los como o Senhor os enxerga. Por que a gente precisa disso? Porque a gente tem que ver além daquilo que os nossos olhos naturais veem. O Senhor está nos entregando vidas, enquanto aqui em terra, e nós precisamos ajudá-los nesse crescimento, esse desenvolvimento. E tudo começa com o amor. Precisamos amá-los da forma correta para que enxerguemos também cada um deles da forma correta. E nós precisamos escolher o amor, mesmo nos dias difíceis. Todos os pais têm dias difíceis, dias de pirraça, dias de desobediência, dias que às vezes você tá lidando com alguma coisa e aí tem uma questãozinha do seu filho que parece que vai fazer tudo, o mundo inteiro acabar, né? Que pai que nunca passou por isso? Todos os pais passam por essa dificuldade. Mas nós precisamos escolher o amor, mesmo no calor do momento, mesmo no momento que você está assim irritado, que você está sem paciência, que você está cansado. A gente precisa encontrar as formas de... Existem gatilhos negativos, né? A gente geralmente fala gatilho para algo negativo. Ai, esse gatilho já me faz acessar esse tipo de comportamento aqui e eu reajo desse jeito. Então a gente tem que achar quais são os gatilhos positivos, criar gatilhos positivos na nossa vida. Então, quando umas coisas dessas acontecem, como que eu consigo ter esse gatilho que vai me levar de volta para onde o Senhor tem para eu estar, para eu conseguir educar, corrigir, instruir os meus filhos da forma certa, com amor. Com amor do Senhor. De novo falando, a capacitação divina para a gente poder amar uns aos outros. Então, nós podemos amar porque, primeiramente, Ele nos amou, e então nós podemos amar o outro, amar a nós mesmos e amar o outro como a gente se ama. Então, esse primeiro ponto aí do amor não é só para o próximo lá fora, não é só para aquela pessoa que está distante de você, não, é para os seus filhos. Segundo ponto é oração. Oração, lembrando, são os princípios bíblicos em relação à criação de filhos. E a oração, ela é essencial para uma vida com Deus. Ela também é essencial para um pai e uma mãe que querem ver os seus filhos alcançando os lugares que o Senhor tem para eles, que querem ver os seus filhos vivendo a plenitude do que o Senhor tem para eles, que querem ver os seus filhos sendo
tendo convicção de quem eles são no Senhor. Então, a oração é muito importante na criação dos filhos. Nós, pais, e você que está me ouvindo aqui, que é um futuro pai e mãe, nós somos os maiores, os principais intercessores dos nossos filhos. Eles podem ter várias pessoas que oram por eles, mas os maiores e principais intercessores somos nós. Então nós precisamos gerar os nossos filhos em oração. Não só, tem gente que está acostumada a orar antes do filho nascer, né? Ou às vezes orar porque quer um filho e às vezes está com uma dificuldade de engravidar e você vai gerando. Existe esse ponto, mas o que eu quero dizer é que vai além. Não é só antes de você conceber, não é só antes dele nascer, nós temos que orar pelos seus filhos ao longo da vida toda. Nós precisamos gerar quem os nossos filhos serão em oração. Então, em oração, nós somos capazes de gerar espiritualmente a realidade dos nossos filhos. Precisamos, como pais e mães, orarmos por nossos filhos todos os dias. E terceira coisa aqui dentro dessa oração, desse princípio da oração, antes de nós buscarmos conselhos em outras pessoas, e entenda, eu sou super a favor de conselhos, mas às vezes a gente é muito rápido para buscar conselho em outras pessoas. Então, antes de buscar conselho, antes de buscar curso, antes de buscar qualquer estratégia que alguém possa te dar, nós precisamos orar pelos nossos filhos. A maior transformação que vai acontecer numa situação específica, talvez que seus filhos estejam passando, é a oração por eles. E depois você pode usar de outras ferramentas, mas a oração por eles é onde tudo começa, é onde de fato eles são transformados, é onde o ambiente começa a ficar pronto para recebê-los e ser propício para gerar essa transformação. Então tem muitas coisas que nós não estamos vendo porque nós não temos gastado tanto tempo em oração pelos nossos filhos. Terceiro ponto, ter tempo devocional em família. Como família, nós precisamos cultivar um tempo devocional, porque a gente entende que a família, então, é a primeira expressão de comunidade para uma pessoa, a primeira expressão do sociabilizar. E aí, como família também, a gente vai aprender o que é uma família espiritual. Então, a criança, ela precisa entender o que é um tempo devocional numa família natural para poder viver esse tempo de devoção numa família espiritual. E aí eu quero te dar aqui 4 passos básicos desse tempo devocional que você pode usar e você pode expandir em cima disso. Mas comece com gratidão. A palavra de Deus, ela fala que a gente tem que entrar na presença dele, né, nas portas, nos portões, com gratidão, com ações de graça. Então nós entramos na presença do Senhor com gratidão. Então ensina os seus filhos a gratidão. Gratidão é algo essencial para eles viverem uma vida boa. Por quê? Ser grato significa que você não vai ficar reclamando, murmurando, você não vai ser chato, então você consegue ser grato por aquilo que você tem e não reclamar daquilo que você não tem. Então comece com gratidão, depois tem um tempo de oração. Nós precisamos incentivar os nossos filhos a cultivar uma vida de oração. É essencial isso. Jesus, ele ensinava os seus discípulos a orar. Inclusive, o Senhor Jesus, ele traz lá a oração do Pai Nosso em Mateus 6 e fala: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. E segue, eu não vou orar toda a oração aqui, mas Jesus já nos deu uma base de oração. E nessa base, inclusive, fala Pai Nosso. Significa que, como igreja, nós temos que experimentar, igreja, corpo de Cristo, né? Temos que experimentar a revelação de que nós somos, de fato, um corpo. E Ele é o nosso Pai. Ele não é só o meu Pai, não é só o seu Pai. Ele é nosso Pai. Ok. E também Jesus, ele, lá em Lucas 5, versículo 16, fala que ele se retirava para um tempo de oração. Então, nosso Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus, ele já nos ensinava a importância de uma vida de oração. Então, eu e você também temos que viver isso e ensinar isso para os nossos filhos. Então, você tem esse momento de gratidão e você ensina a eles como orar. E você vai ensinar como orar passinho pequeno, passinho de bebê. Eu tô nesse momento agora de vida com um bebezinho de 2 anos. E o Beni, que é o meu neném de 2 anos, ele ainda não sabe falar, ele ainda não sabe orar muito. Então, eu reduzi a oração em algumas coisinhas para ele conseguir começar a repetir. Porque aí ele vai repetindo, vai aprendendo e depois a gente vai aumentando o vocabulário espiritual dele, aumentando a capacidade de oração dele. Nós, pais, somos chamados a instruir os nossos filhos em como orar. Então, eu falo em inglês, né? Vocês sabem aqui que eu uso muito inglês com os meus filhos, que eu quero preparar eles para esse mundo, de fato. E aí, quando a gente vai orar, por exemplo,
Eu falo God, que é o que ele consegue repetir, né? Que é Deus. Aí ele fala God. Aí eu falo thank you. Aí ele fala pecho. Aí eu falo I love you, porque nós temos que dizer que nós amamos a Deus. Aí ele fala bolho. Aí eu falo blessed, bless the food, abençoa a comida, né? Ele blessed, amen. Então ele tá progredindo. Ele vai aprendendo. Eu tenho que ensinar vocabulário espiritual de oração pro meu filho. Então, vai fazendo do jeito que for. Aí os nossos filhos mais velhos já sabem outras coisas. Eles vão aprendendo, e eu tenho, inclusive, nessa fase que eu tô ensinando eles a pedirem por mais de Deus. Eu tô, assim, toda semana falando, senta aqui, abre a sua mão e fala, Espírito Santo vem me encher, Espírito Santo toca minha mente, toca o meu coração, porque a criança, ela às vezes acaba aprendendo mais a orar, assim, pelas pessoas, abençoa essa comida, abençoa essa pessoa, cura essa pessoa, parará. Mas nós precisamos ensiná-los também a como pedir por mais do relacionamento com Deus. Então, gratidão, oração, adoração. Você precisa ter um tempo de adoração. Você tem que ensinar os seus filhos como é que é adorar o Senhor. E eu, por exemplo, com os meus filhos mais velhos, também eu ensino como é que eles levantam as mãos, como é que eles se ajoelham. É um momento de devoção ali ao Senhor, que você está adorando quem Ele é. Louvamos a Deus pelos seus feitos e adoramos quem Ele é. E aí, por fim, a Bíblia. Então, você ensina histórias bíblicas, você lê a Bíblia com eles, dependendo da idade que eles estão, mas desde criancinha eles podem ler a Bíblia, mesmo sem ler de verdade, mas eles podem folhear a Bíblia. Meus filhos têm acesso à Bíblia de gente grande desde pequenininhos, tá? Eu comprei uma Bíblia pequenininha para cada um, e aí eles iam folheando, iam grifando, e estão aprendendo a se familiarizar mesmo com a Bíblia. Então, é importante a gente ensinar os nossos filhos sobre o apreço pela palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor. E quando a gente olha, por exemplo, na Bíblia de Timóteo, ele era ensinado desde a infância pela sua mãe e pela sua avó. E elas transmitiram a ele fé, elas transmitiram a ele o conhecimento das Escrituras. Então, ele foi evangelizado pela mãe e pela avó. Significa que você, pai e mãe que estão me ouvindo, ou talvez uma avó que esteja aqui me ouvindo, é responsável por evangelizar seus netos, filhos, é parte da nossa responsabilidade, tá? Então, nós vamos vivendo isso, entendendo que eles aprendem o tempo devocional com a gente. E eu quero trazer um adendo aqui nesse tempo devocional que eu não tinha notado, mas que é de exímia importância, que é uma coisa que nós fazemos lá em casa. Nós contamos para os nossos filhos dos milagres. E adicionar nesse tempo devocional a realidade sobrenatural e miraculosa do Senhor é muito importante. Eles não só vão conhecer um Deus que é distante, um Deus que é conhecido em letra, em palavras, porque nós sabemos, a Bíblia fala que a letra, ela mata, mas o Espírito vivifica. Então, através do Espírito Santo, toda a Bíblia, inclusive, ela vem à vida e ela vem à luz e ela se torna verdade absoluta e poderosa dentro de nós. Mas o que a gente precisa entender é que os milagres são para hoje, curas, sinais, milagres, maravilhas são para hoje. Nós temos que viver isso hoje. Então, a gente tem que contar. Talvez você fale assim, Júnior, eu não tenho um testemunho. Então, é a hora de você ir atrás dos seus testemunhos miraculosos, de você se arriscar em orar por cura, em trazer uma palavra profética para alguém, você ver o Senhor tocando e se movendo através de você e ensinando também aos seus filhos sobre a sua realidade, a realidade de Deus, né? Espiritual e sobrenatural. Quarto ponto, cultivo da obediência. Nós precisamos entender também que a família é a primeira expressão do entendimento de como nós nos relacionamos com outra pessoa, tá? E dentro da família, os pais são a primeira expressão de autoridade na vida de uma criança. Então, primeiramente, os nossos filhos aprendem conosco, com os pais, o que significa se submeter a uma autoridade. E eles precisam entender que tem hora para cada coisa, tem coisa que eles podem fazer, coisa que eles não podem fazer, tem momento para tudo e existe uma autoridade. Quando eles aprendem isso, eles conseguem ver a Deus mais facilmente como essa autoridade, conseguem se submeter ao Senhor também. Vivemos isso em família e ensinamos isso para os nossos filhos também em família. A obediência começa dentro de casa. Efésios 6:1 fala, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Então, a gente inclusive tem um exemplo, o maior exemplo de todos, que é Jesus, o nosso Senhor,
é um exemplo de submissão à autoridade dos pais sobre a vida dele. Então, lá em Lucas 2, versículos 49 a 51, eu vou ler bem rapidinho. Ele lhes respondeu, Jesus, depois de estar sumido por 3 dias, né, e os pais o encontram lá no templo. Por que vocês estavam me procurando? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? E aí os pais não compreenderam as suas palavras. Aí fala aqui que e desceu com eles. Então, e desceu Jesus com eles para Nazaré. E era-lhes submisso. Jesus obedeceu aos seus pais, desce com eles para Nazaré e é submisso à liderança dos seus pais. E aí segue falando que a sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. Ela sabia o que estava acontecendo. Mas Jesus, sendo Jesus, era submisso aos seus pais. Então, nós temos aqui o grande exemplo dessa submissão à direção dos pais. E eu quero te falar que o não para os nossos filhos não vem como resultado do pecado. Quando nós olhamos para o jardim do Éden, eu tô falando, não vem como resultado do pecado entrando no mundo, tá? Porque sim, Lúcifer já tinha caído. Mas no jardim do Éden, Deus, ele coloca ali Adão e Eva e ele fala, vocês podem comer de todas essas árvores, mas dessa aqui vocês não podem comer. Do fruto dessa árvore aqui vocês não podem comer. Então já existia aí um limite daquilo que se podia ser feito e aquilo que não podia ser feito. Então o não de Deus é muito bom, é para nos guardar, é para nos privar de problemas. Ele traz esse ensinamento pra gente, porque nós precisamos ensinar para os nossos filhos o que é não. E nós devemos falar não. Não é que a vida inteira deles eles vão ficar ouvindo não, 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 não. Não é isso. Mas eles precisam ouvir não. Porque o Senhor vai falar não pra gente muitas vezes e Ele não vai nos dar a justificativa do porquê Ele está falando não. Inclusive, o pai não deu a justificativa de por que eles não deveriam comer daquela árvore. Ele não explica isso. Então, mesmo Deus, quando está trazendo a instrução para Adão e Eva não comerem do fruto, Ele não explica completamente o que vai acontecer. Ele fala que eles não podem comer daquele fruto porque eles irão morrer, mas ele não está explicando todas as coisas. Então, existe uma consequência para cada ação nossa. E nós, como pais e mães, não necessariamente temos que ficar explicando tudo. O que eu falo pro meu filho é assim, não pode pôr o dedo aqui porque é perigoso na tomada. Por quê? Vai morrer. Né? Vou resumir assim, meio que trazer essa semelhança aqui à questão da árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. Então, nós não precisamos ficar dando justificativa para todas as coisas para os nossos filhos, porque eles simplesmente precisam crer e confiar que nós queremos o melhor para eles e vamos instruí-los no melhor caminho possível. Nosso ponto número 5. Nós precisamos afirmar quem eles são em Deus. Então, é a afirmação da identidade dos nossos filhos em Deus. Eles precisam ter a sua identidade firmada em Cristo Jesus. Nós fomos comprados por alto preço, pelo sangue de Jesus Cristo. Nós somos dele agora, do Senhor. E os nossos filhos precisam entender isso, de quem eles são, a quem eles pertencem, e precisam acessar essa revelação de identidade. Eu tenho um podcast aqui que fala mais sobre identidade, você pode procurar para você se aprofundar nesse tema. Eu não consigo estender tanto aqui, que senão vai ficar muito longo, tá? Mas então, essa identidade, e nós precisamos afirmá-los nessa identidade. Para que a gente afirme os nossos filhos nessa identidade, nós precisamos também conhecê-los espiritualmente. O que quer dizer que não é só naturalmente que nós conhecemos os nossos filhos. Nós precisamos conhecê-los no espírito. O que o Senhor fala acerca deles, o que o Senhor tem para eles, o que o Senhor desenhou neles, como que são as características, o jeito, para onde que o Senhor quer levá-los. A gente precisa conhecer os nossos filhos espiritualmente e afirmar quem eles são em Deus para que eles cheguem nos lugares que o Senhor tem para eles. Nós precisamos também reconhecer as suas forças e ajudá-los a trabalhar essas forças e melhorar essas forças. Também precisamos entender que eles têm fraquezas e ajudá-los com essas fraquezas para que essas fraquezas fiquem cada vez menores e que eles venham conseguir mudar e transformar essa fraqueza em força, que eles venham conseguir amadurecer, a crescer de fato. Então nós somos responsáveis também por isso, nós pais. Você não é responsável pelo seu filho se dar certo na vida. Você não é responsável para dar tudo como você planejou, entendeu? Para os seus filhos. Não é da responsabilidade do pai e da mãe garantir completamente o futuro da criança, mas é da responsabilidade do pai e da mãe criar os filhos nos caminhos do Senhor. Ensina a criança no caminho que ela deve andar para que no futuro
ela não se aparte dele. Então, a nossa responsabilidade é fazer tudo que nos cabe hoje, da melhor forma, da forma mais excelente, para que então eles tenham todas as ferramentas necessárias para escolher o que eles vão construir. E, em nome de Jesus, nós estamos crendo que ensinando os nossos filhos no caminho certo, eles vão permanecer no caminho. 6º ponto, perdão e reconciliação. E para os nossos filhos aprenderem sobre perdão, eles precisam aprender a ouvir o perdão, o pedido de perdão da gente. Quando eu erro com os meus filhos, quando eu falo às vezes de uma forma muito dura, eu falo, perdão, a mamãe falou muito brava, né? Aí eles falam, falou, mas tudo bem, mamãe, eu sempre te perdoo. É muito lindo isso, sabe por quê? Porque criança imita, criança copia aquilo que ela viu. Então, eu falo para meus filhos, eu vou sempre te perdoar. Não importa o que aconteça, eu sempre vou te perdoar. Não é se eu quero ou não quero. Não é se eu tô com vontade ou sem vontade. É bíblico. Eu perdoo os meus irmãos. Meus filhos são meus irmãos, caso você não saiba, né? Como eles não são nossos filhos, eles são filhos de Deus. Eles estão sendo colocados debaixo da nossa autoridade enquanto aqui em terra. Mas eles são filhos de Deus, então eles são meus irmãos em Cristo. Eu tenho que pedir perdão para os meus filhos. Porque se eu erro com eles, eu preciso pedir perdão para eles. E é assim que eles vão aprender a pedir perdão para mim, quando eles erram comigo também. Então, o perdão, ele é ensinado, como todas as coisas, né, a partir do modelo. Você modela aquilo que é correto. Mas, em especial, eu sinto que muitos pais têm a dificuldade de pedir perdão para os seus filhos quando eles erram. Porque eles acham que eles vão perder a autoridade, ou porque eles acham que não é cabível a um pai pedir perdão para o filho, mas isso é parte daquilo que o Senhor tem pra gente. É o desenvolvimento natural, assim, de uma família. Nós vamos errar e nós vamos pedir perdão. Então, primeiramente, nós pedimos perdão e nós mostramos para os nossos filhos que pedir perdão não é ser fraco, pedir perdão não é ser menor, pedir perdão é, na verdade, take the higher road. É você pegar a estrada mais alta, né, que é a tradução explícita, mas é você escolher o caminho mais alto, escolher a melhor saída, escolher ser a pessoa mais madura da situação. Eu peço perdão. Isso não é me rebaixar. Isso é ser bíblico e isso é mostrar minha humildade. Eu vivo de uma forma humilde, eu vou errar, infelizmente. Então eu peço perdão. Então a gente vai ensinando isso para os nossos filhos e a gente ensina o perdão e a reconciliação. Até pais entre si, né, o casal entre si, se deu algum desentendimento, alguma discussão na frente dos seus filhos, reconciliem-se na frente dos seus filhos, peçam perdão para os seus filhos por ter acontecido aquilo, por como vocês falaram. Peça perdão para eles, peça perdão um para o outro na frente deles. Eles precisam ver que existe uma forma de nós errarmos, discordarmos e ainda assim pedirmos perdão, nos reconciliarmos e vivermos de uma forma pacífica, uma forma digna do Senhor mesmo. Então, a gente modela isso para os nossos filhos, eles vão aprendendo a viver esses relacionamentos saudáveis dentro da família. Então, ensinar para os filhos sobre perdão e reconciliação é algo bíblico e também a gente vê um exemplo muito especial, José no Antigo Testamento, quando ele, eu não vou contar toda a história também, mas ele tem o reencontro com os seus irmãos e ele estende o perdão para eles. Eles falam, olha, o que o inimigo tentou para o mal, o Senhor reverteu para o bem. E eu amo vocês, eu perdoo vocês, existe uma reconciliação da família toda. Então nós precisamos viver isso também, porque é bíblico. E isso ensina os nossos filhos a como viver uma vida familiar mais saudável. 7º ponto aqui, ensinar sobre a importância do serviço e compaixão. Então, o 7º princípio aqui é o serviço e a compaixão. Nós precisamos ensinar a importância dos nossos filhos servirem uns aos outros. Jesus, ele deu esse grande exemplo ao lavar os pés dos seus discípulos, que está lá em João 13 descrito isso. Então, o nosso maior exemplo é o maior exemplo de ser servo. Nós servimos uns aos outros e amamos uns aos outros com uma compaixão do Senhor mesmo. E eu já falei aqui em algum episódio, em algum momento, a diferença de dó e de compaixão. A dó, ela é movida por um sentimento humano. A compaixão, ela é movida por um sentimento divino. Quer dizer que é movida por um sentimento espiritual e sobrenatural que vem do Senhor. Então, quando nós somos movidos por compaixão, nós acessamos o amor de Deus por aquela situação específica. Quando nós somos movidos por dó, nós tentamos buscar nos recursos naturais que nós temos um suprimento de uma necessidade de uma pessoa. O Senhor quer que nós nos movamos por compaixão, uma compaixão do reino de Deus. E nós ensinamos isso para os nossos filhos, servindo uns aos outros, amando
o amigo, amando o irmão, entregando a sua vida por alguém, realmente se dedicando para que outra pessoa venha a ser desenvolvida, amadurecida, que ela venha a ser, às vezes, ajudada na dificuldade onde ela está. O 8º ponto é o amor pela verdade. Nos dias de hoje, o que eu tenho percebido muito é que tem muitas pessoas que têm achado que tudo bem uma mentirinha de leve. Aquela mentirinha de tô chegando, na verdade você acabou de sair de casa. A mentirinha de você pergunta pra alguém, você fez isso? Daí a pessoa vai, faz e depois manda a mensagem. A mentirinha de foi você que deixou a pia suja? Não, foi outra pessoa, mas foi você. Sabe aquele medo de você ser rejeitado, de você ser reprovado? A gente precisa entender que o pai da mentira é o diabo. E quando nós mentimos, nós estamos nos posicionando debaixo da paternidade do diabo. Eu sei que isso aqui é pesado pra caramba, eu sei que isso aqui é difícil, mas significa dizer que se ele é o pai da mentira e eu tô mentindo, ele é o pai daquilo que eu tô fazendo. Então, nós não podemos abrir espaço pro mínimo de mentira que existe, que possa existir no mundo. Não podemos. Precisamos ter um amor pela verdade. E vou te levar aqui o motivo. O maior motivo de todos do amor pela verdade é que Jesus Cristo é a verdade. Então você vê um contraponto aí que o diabo é o pai da mentira e Jesus Cristo é a verdade. Então nós precisamos amar a verdade, precisamos falar a verdade, precisamos amar, abraçar a verdade, precisamos viver a verdade. Amar a verdade. E hoje, essa questão da mentira vem muito por causa do relativismo. É tudo de acordo com o que você pensa, com o que você sente. Não. Nós, como cristãos, sabemos que é tudo de acordo com a palavra de Deus. É a partir da palavra de Deus. São os ensinamentos da palavra de Deus. Então, é absoluta a verdade do Senhor. Não existe meia verdade em Deus. Existe ou mentira ou verdade. A manipulação de uma verdade para que ela se pareça com outra coisa, na verdade, é a mentira. Então, muitas vezes, a gente fala algo omitindo certas partes para manipular aquilo que está sendo falado, para que não pareça que nós não fizemos aquilo que nós dissemos, que na maioria das vezes é sobre fazer e não fazer. Então, que nós não fizemos aquilo que nós estamos dizendo que estamos fazendo e não fizer. Faz sentido? Daí a pessoa tá lá manipulando aquilo que ela vai falar para que depois de expresso aquilo, quando voltar para ela, ela fala, não, mas eu não menti. Eu não falei tudo, mas eu não menti. Omissão. Isso é manipulação da verdade, que nada mais é do que mentira. Então nós precisamos amar a verdade, precisamos ter amor pela verdade. Nossos filhos precisam aprender o que é o amor pela verdade. Eu lembro a primeira vez que um dos meus filhos mentiu e eu olhei e eu falei, você pode errar o que for. Olhei no olho, falei, você nunca minta. E eles tinham recentemente assistido um desenho que mostrava a cara do diabo horroroso, um desenho cristão, aquela cara nojenta, né, do diabo, que ele é nojento. E aí eu falei, olha aqui o diabo, você é filho do diabo? Você não é filho do diabo. Ai, mamãe, me perdoa. Eu falei, exatamente, você é filho de Deus. Filhos de Deus amam a verdade e não mentem em nenhuma circunstância. Não manipulam a verdade. Não omitem parte da verdade para que eles não levem a correção que lhes é cabida. Então, tipo assim, as pessoas muitas vezes mentem ou omitem, né, que é mentira, omitem parte da verdade porque elas não querem ser corrigidas, porque dói. Dói a gente se deparar com o fato de que a gente não é tão capaz, de que a gente é falho mesmo e de que a gente pisa na bola, mas a gente precisa lidar com isso. E quanto mais você ama a verdade, mais confortável você é dentro... Aí eu vou voltar para a expressão em inglês, né? Mas comfortable in your own skin. É você ser confortável na sua própria pele. É você se sentir bem dentro de você. Porque você já é tão verdadeiro, tão transparente, é tudo aquilo. Você não tem medo de descobrirem algo sobre você e talvez nessa descoberta não gostarem mais de você, te rejeitarem e te afastarem. Entendeu? Então, quando você ama a verdade, você vive pela verdade, você não tem medo das coisas. Você não tem medo daquilo que podem pensar, que pode acontecer, porque você é a verdade ali. Tá expresso ali 100% a verdade, entendeu? Então,
Jesus Cristo, ele é a verdade. E aí o que eu quero trazer, a diferença do que eu expressei aqui, de você é a verdade, no sentido de que nós somos 100% verdadeiros, tá? Nesse sentido. Agora, quem é a verdade, o caminho e a vida é Jesus. Então, para que nós nos acheguemos ao Pai, possamos chegar ao Pai, nós precisamos passar pelo caminho, passar pela verdade, passar pela vida, acessar isso que é Jesus e ele ser o caminho que nos leva ao Pai. Precisamos ter amor pela verdade. Outra coisa que nós precisamos, então, é a generosidade, o outro princípio na criação dos filhos. Precisamos ensinar os nossos filhos a serem generosos. Eu já falei isso daqui um pouco no primeiro e segundo episódio sobre essa questão de família, mas na criação do seu filho você precisa aplicar este princípio da generosidade, tá? Eu trouxe de uma outra forma, mas aqui eu quero que você entenda que se nós não ensinamos os nossos filhos a serem generosos, eles vão também sempre pensar que vai faltar. Sempre viver na ideia de que se eu não der, se eu não entregar para alguém, vai me faltar. Então, nós, como filhos completamente amados pelo Senhor, sabendo que nada vai nos faltar, podemos ser generosos com todos os recursos que Ele nos dá. Seja o nosso tempo, seja o nosso talento, seja o nosso tesouro. Então, você dá do seu tempo para as pessoas, você dá dos talentos que o Senhor colocou nas suas mãos para as pessoas. Você também dá do tesouro que Ele colocou nas suas mãos para as pessoas. Aplicar a generosidade desde uma idade tão nova assim de uma criança é importante no entendimento de que nada vai nos faltar. Bom, cabe a nós pais ensinarmos os nossos filhos a generosidade para que eles vivam uma vida que eles entendam que é abundante. E a própria palavra também fala que é melhor dar do que receber. Então é bom que nós aprendamos a dar, a doar, a nos doar para as pessoas, a aplicar quem nós somos nos propósitos do Senhor. E também diz na palavra de Deus que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Significa então que aplicamos a generosidade também nisso. Eu não busco as minhas próprias vontades, eu não busco os meus desejos, mas eu busco o reino de Deus e a sua justiça. E aí as outras coisas, elas virão para mim, elas serão acrescentadas a mim, porque eu não estou buscando uma coisa egoísta, eu estou buscando algo que é do Senhor, o reino dele e a sua justiça. Precisamos, então, como pais, ensinar os nossos filhos desde cedo a generosidade. E agora o nosso último ponto aqui é que nós devemos cultivar o propósito e os dons individuais de cada filho. Por quê? Nós, pais, como eu falei lá no início, precisamos olhar os nossos filhos com o amor de Deus e, de fato, enxergarmos eles de forma espiritual, de forma profética, para entender o que o Senhor tem para fazer através da vida deles. E aí a gente está cultivando aqui, está entendendo o propósito deles, o propósito que o Senhor tem para cumprir através da vida deles, os dons específicos que Deus colocou nas mãos de cada um dos nossos filhos. Eu tenho 4, então eu posso dizer de cada um deles. De todos os meus 4 filhos. Cada um tem as suas características, cada um tem o seu chamado para servir a Deus, né? De uma forma específica, cada um tem os seus dons. Cada um tem os seus talentos. E eles vão ser cobrados pela responsabilidade com aquilo que lhes foi confiado. Eu preciso ensinar os meus filhos a serem bons mordomos daquilo que Deus colocou nas mãos deles. Então, olhar para a vida deles de forma profética, com a mente e coração do Senhor, entender para que eles são chamados e ajudá-los a caminhar e trilhar nesse caminho aí, para que eles alcancem o propósito específico do Senhor. Porque uma vez que o indivíduo alcança o seu propósito específico, o corpo de Cristo consegue expressar a Deus de uma forma coletiva e o mundo, então, saberá que Ele é Senhor. Então, nós vamos ajudar os nossos filhos a descobrir e a desenvolver esses dons e talentos que são individuais, que são especiais para cada um deles. A gente vai capacitar cada um dos nossos filhos a cumprir o propósito que Deus tem para eles. Quando a gente olha na Bíblia e a gente vê a história de Moisés, a gente vê uma mãe que entende que existe um propósito na vida do seu filho. Ela está querendo salvar a vida dele, sim, mas ela sabe que ele é chamado pelo Senhor. Então ela faz um cesto, coloca ele no rio e aí ela entrega ele para uma outra pessoa que vai poder facilitar, trazer a existência, esse propósito que o Senhor tem para operar através da vida dele. E é muito lindo, né? Porque ele é retirado das águas para que lá na frente ele possa retirar o povo das águas. Ele possa
ajudar o povo a caminhar daquela forma sobrenatural, com as águas partidas ao meio. É muito lindo como o Senhor, Ele, desde criança, já coloca marcas do nosso propósito. E então, nós como pais, podemos ver essas marcas nos nossos filhos e direcionarmos eles para esses propósitos. Então, precisamos cultivar esse propósito divino na vida deles e precisamos ensiná-los a responsabilidade de fazer algo com os dons e os talentos que o Senhor colocou em suas mãos. A criação de filhos não é só sobre eles acordarem, tomarem banho, te obedecerem, comerem o que você fala que eles têm que comer, ir para a escola, voltar da escola, fazer tarefa. Não, a criação dos filhos tem a ver com lá na frente, o que o Senhor chama eles a fazerem lá na frente, o que é a responsabilidade deles no reino de Deus lá na frente. Então nós como pais e mães precisamos ter esse big picture na cabeça, olhar mais assim, uma visão macro, entendendo o que o Senhor tem para fazer através da vida deles. E eu sou responsável hoje por trabalhar os meus filhos para que eles venham cumprir com esse propósito divino na vida deles, que tem a ver com o reino de Deus e não com suas vontades egoístas que eles possam ter. Entendeu? Não tem a ver com isso. Tem a ver com o propósito que o Senhor precisa que seja cumprido através da vida deles. Esse foi então o nosso episódio de hoje. Não esquece de compartilhar com geral para que nós venhamos de fato criar os nossos filhos à luz da Bíblia. Que Deus te abençoe e até o próximo episódio.